E no vídeo de hoje vai existir uma união muito interessante para quem está com problemas de insônia, que é estudar química orgânica e tem chuva, tem barulhinho de chuva lá fora, ó. Segue aí depois da vinheta. Olá pessoal, aqui é o professor Mauro falando. Hoje daremos sequência aos nossos estudos com mais um vídeo de química orgânica. O tema de hoje é sobre isomeria plana, tá? Vamos explorar todos os detalhes do que significa esse fenômeno. O principal ponto em estudar isomeria é saber que substâncias diferentes possuem fórmulas moleculares iguais. Certo? Isso quer dizer que eles são formados exatamente pelos mesmos elementos, são formados exatamente pelo mesmo número de elementos, certo? Mas apresentam propriedades totalmente diferentes. Então, a temperatura de ebulição, a interação com o corpo humano, certo? São totalmente diferentes. Então, para iniciar os nossos estudos sobre isomeria, eu vou pegar meu smartphone aqui com o King Draw instalado. Eles não estão me patrocinando ainda, né? E a gente vai comparar duas estruturas de mesma fórmula molecular, que é a condição para a existência do fenômeno de isomeria. Então, eu vou pegar aqui o butano. Vamos apagar aqui. Tá aí o butano. E vou pegar o metilpropano. Vamos lá, quero voltar aqui e vou montar o metilpropano, tá? Olha só que interessante, a gente acaba construindo as moléculas meio à la vontade, assim, com os ângulos errados. Se a gente clicar nessa varinha mágica que tem aqui à direita, ó, ele organiza tudo de novo. Eu tô adorando esse software. Então vou arrastar, tá? Então a gente vai fazer a comparação entre essas duas moléculas. A gente já pode observar que eles possuem a mesma fórmula molecular, ó, são formados por 4 átomos de carbono, ambos, né? 10 átomos de hidrogênio. Tá? Então todos eles possuem essa fórmula molecular. Então, pessoal, observando tanto o butano quanto o metilpropano, nós observamos que eles possuem a mesma fórmula molecular, que é C4H10. Mas, eu espero que não tenha dúvida, eles são substâncias totalmente diferentes, certo? Então, se a gente for olhar temperatura de ebulição, temperatura de fusão, propriedades reativas, né? Todas essas propriedades são diferentes, comprovando que eles são moléculas diferentes, apesar de serem formados pelos mesmos elementos e mesmo número de elementos, tá? Então essa é a característica, esse é o objetivo de estudar o fenômeno da isomeria. Nesse caso específico, se vocês observarem, eu vou até aqui vou transformar em 3D para que fique mais claro para vocês que trata-se de moléculas diferentes. Retornei. Esse caso específico aqui recebe um nome especial. O nome da isomeria, na maioria das vezes, é baseado no que foi alterado na molécula. Então, se vocês observarem, a molécula do butano aqui à esquerda, ela é uma cadeia linear, certo? E a molécula do metilpropano, aqui na direita, é uma cadeia que apresenta uma ramificação, tá? Que é o metil. Então, o que está mudando entre essas duas moléculas é a cadeia, tá? Entre uma cadeia linear e uma cadeia ramificada. E aí, o nome deste tipo especial de isomeria, esse tipo de isomeria, será isomeria de cadeia, porque muda a cadeia. Então eu vou colocar aqui isomeria de cadeia. Tá lá. Então, toda vez que a gente tiver a mesma fórmula molecular
e nós tivermos uma variação no tipo de cadeia entre essas duas moléculas, a gente vai dizer que é um caso de isomeria de cadeia, né? Isso aí é bem tranquilo. Vou dar outros exemplos para vocês. Deixa eu selecionar esse aqui e vou jogar para cima, tá? E vou construir mais duas moléculas do mesmo caso de isomeria. Vamos lá, então vou partir para... Vou colocar Pode ser um hexeno. Vou pegar uma ligação dupla aqui. Tá? Trata-se do 1-hexeno. E... vou pegar uma cadeia fechada, tá? Se nós formos observar a fórmula molecular destas duas moléculas, então elas possuem 6 carbonos, C6, H12, 12 hidrogênios, ambas, certo? Novamente, o que está mudando entre essas duas moléculas, agora uma cadeia aberta e outra fechada, é o tipo de cadeia e também ela vai se enquadrar na isomeria de cadeia, certo? Então este foi o primeiro caso de isomeria plana que nós estudamos. Agora, partindo para o segundo caso, vou trazer aqui para vocês um éter, certo? E um álcool. Deixa eu desenhar o álcool aqui. Tá aí então o álcool com 3 carbonos é o propanol. E aí esse éter, o etil-metil éter. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, vou clicar na varinha mágica, ele já dá uma alinhada, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Aí. Bom, fórmula molecular C3H8O. Se nós seguirmos a mesma lógica e observarmos o que está mudando entre essas duas moléculas, apesar da mesma fórmula molecular, apesar de ser constituída pelos mesmos elementos e mesmo número de elementos, certo? A gente vai observar que é a função, uma é função álcool e outra é uma função éter, tá? Então, brilhantemente, essa isomeria ganha o nome de isomeria de função, certo? Então, vou escrever aqui para vocês que trata-se sobre isomeria de função, tá? Já tá bonitinho ali. Então nós temos uma função éter e uma função álcool. Vou colocar um outro caso de isomeria de função aqui. Então eu coloquei uma acetona e vou colocar... Deixa eu colocar para o outro lado. E vou colocar um aldeído. Tá? Então temos 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Tá? Então a mesma coisa, temos a mesma fórmula molecular, mas duas funções diferentes. Uma acetona, aqui à esquerda, e um aldeído à direita. Então caracterizando também uma isomeria de função. Aqui eu quero colocar um asterisco para vocês. Vamos ajeitar aqui. Tá? Na isomeria de função, eu vou trazer dois casos específicos que vocês devem observar. Quando nós tivermos cetonas e aldeídos, vou desenhar uma cetona aqui inicialmente. Em equilíbrio, vamos lá usar a setinha de equilíbrio. Cadê? Aqui tem uma setinha bonita para equilíbrio. Em equilíbrio com um enol. Vamos colocar um álcool aqui e a dupla ligação. Varinha mágica. Isso, já dá uma endireitada no nosso desenho. Então, sempre que nós tivermos... equilíbrio químico, ou seja, essa molécula ela está se transformando, a acetona está se transformando no enol e o enol está se transformando na acetona.
aí vai ter uma constante específica para essa transformação. Se tu tiver um frasco dessa substância, eles estarão coexistindo entre eles, tá? Então, quando existe esse equilíbrio dinâmico e o sinal de equilíbrio vai determinar e vai te sinalizar que é um caso desse tipo de isomeria, nós vamos chamá-lo de... Aí não pode confundir com a isomeria de função, né? É como se fosse um caso especial da isomeria de função. Nós vamos chamá-los de tautomeria. Esse fenômeno é o tautomerismo. Então, tautomeria, tá? Então, esse é o primeiro caso clássico que vocês vão trabalhar ou observar sempre, é o equilíbrio entre essa cetona e o enol correspondente, tá? Também vocês vão poder observar quando nós tivermos um aldeído, tá? Vamos fazer um aldeídozinho aqui, oxigênio. Também em equilíbrio com o seu enol correspondente. Vamos lá, eu fiz com 4 carbonos. Certo, deixa eu puxar a tela mais para cá. E a dupla ligação, faltou. Então, fórmula molecular 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, C4. H3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho mesmo, fórmula molecular. É importante a gente tentar observar. Vamos dar uma alinhada aqui para ficar mais bonitinho. E então nós temos o equilíbrio entre um aldeído e um enol, tá? Esses dois equilíbrios eles vão ter nomes especiais. A gente vai dizer que o primeiro equilíbrio entre uma cetona e um enol é cetoenólico, equilíbrio cetoenólico. Cadê o acento do enólico? Tá? E o segundo equilíbrio vai ser o equilíbrio de aldeído, né? Enólico. Tá? Então, cuidem, né? Que vocês podem acabar confundindo em observar que temos aí uma cetona e um enol, ou um aldeído e um enol, e achar que seria uma mudança de função e isomeria de função, né? O método mais fácil de identificar isso é observando a existência ou não de equilíbrio químico. Então, já é um caso de tautomerismo, tá? Vamos ao próximo. Tá, já temos nossos 3 primeiros tipos de isomeria. Vou fazer uma moléculazinha maior aqui. Deixa eu dar um zoom. E aí, vou trabalhar com uma amina aqui. Deixa eu aumentar um pouco para a gente trabalhar melhor. Vou colocar um nitrogênio. Então, aí estou trabalhando com uma amina que está no carbono 3 ali. Então, uma amina com 9 carbonos. Vou fazer outra aqui. Uma amina com 9 carbonos, puxa até 9. E vou colocar ela aqui. Tá? O que vocês observam nessas duas moléculas? Em primeiro lugar, e isso vai ser padrão, que elas possuem a mesma fórmula molecular. Tá? Só que um dos grupos funcionais
está no carbono 3, né? O nitrogênio está no carbono 3 e o outro está no carbono 2. Então, está mudando a posição do grupo funcional na cadeia carbônica. E aí, outro brilhante nome, né? Ela acaba sendo classificada como isomeria de posição. Então, vou colocar aqui para vocês. Isomeria de posição. Tá? Então, também bastante fácil de observar. Você vai lá, confirma que as moléculas possuem a mesma fórmula molecular e observa se a posição do grupo funcional está variando ou não. Tá? Vou fazer mais um exemplo aqui com álcool, por exemplo. Fazer um álcool com 5 carbonos. Puxar a função álcool aqui, coloca o oxigênio, tá lá. Então no carbono 2 tem um álcool. Vamos lá construir outra molécula com 5 carbonos e vou colocar ela no carbono 3. Tá? Então temos duas moléculas, fórmula molecular 1, 2, 3, 4, 5, C5H12O, só a diferença entre elas é a posição que o grupo funcional está. Então uma está no carbono 2, tá? É o 2, 1, 2, 3, 4, 5, é o 2-pentanol e o 3-pentanol. Aí eu chamo a atenção para vocês sobre a possibilidade de um caso especial. Não pode ser tudo tão fácil assim, né? Então um caso especial de isomeria de posição, tá? Para vocês tomarem cuidado. Observem que a cadeia carbônica desse tipo de isomeria de posição, ela não tem interrupções com outros elementos, só tem carbono. É um carbono em sequência do outro. Vocês devem atentar para quando essa sequência ela for interrompida. Vou colocar um éter aqui, um átomo de oxigênio. Para aí que eu errei aqui. Deixa eu dar um zoom para trabalhar melhor. E vou colocar aqui. Então vocês observem agora que essa sequência de átomos de carbono, ela foi interrompida por um oxigênio. Tá? Ela passa de ser uma cadeia homogênea e passa a ser uma cadeia heterogênea. Tá? Então ela tem um heteroátomo. Esse oxigênio ele ganha um nome de heteroátomo porque ele é um átomo diferente do que normalmente forma a cadeia carbônica, que é o átomo de carbono, né? Então, quando vocês tiverem mudança na posição deste heteroátomo, tá? Vou fazer ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma molécula com 8. Deixa eu dar uma diminuída. E aí o heteroátomo, ele tá ali 1, 2, 3 no quarto. Vou colocar ele lá no primeiro, tá? Observem que a fórmula molecular é a mesma. C7H16O. Tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessas minhas moléculas. Vou selecionar e alinhar ela bonitinha, tá? Então, nós temos duas moléculas diferentes, mesma fórmula molecular, uma cadeia heterogênea, com a presença do heteroátomo, que é o oxigênio. Então, mudando a posição desse heteroátomo, o que nos levaria a crer que poderia ser uma isomeria de posição, como a anterior, só que quando a cadeia não for homogênea, como a anterior, ele vai receber um nomezinho especial, que é metameria. Tá? Então eles são metâmeros, certo? Então isso a gente pode ter com aminas também. Vou fazer um exemplo com amina aqui. É uma amina com 7. Vou colocar ela ali. E vou pegar outra amina com 7. E vou colocar o nitrogênio aqui. Tá? Então também, tudo igual, mesma fórmula molecular, apenas apresentando uma cadeia heterogênea, né? Então, outro caso de metameria. Tá? Então,
Esses são os casos, 5 casinhos, bem show, bem tranquilo, 5 casinhos de isomeria plana, certo? Então lá, isomeria de cadeia, muda a cadeia, isomeria de função, mudando a função, tá? Caso especial de isomeria de função, tá? A tautomeria. Nomes dos equilíbrios que podem ocorrer para a formação dos tautômeros, tá? Equilíbrio entre uma cetona e um enol, equilíbrio cetoenólico, e equilíbrio entre o aldeído e um enol, equilíbrio aldoenólico, tá? Isomeria de função, tá? E aí nós temos um casinho que tem que prestar atenção, que é quando o que caracteriza a função forma uma cadeia heterogênea, tá? E não homogênea como a anterior. Então, trocando esses heteroátomos de posição, tá? Que é o caso da metameria, tá? 5 casinhos fáceis de organizar no nosso sistema de estudo, né? Eu gosto sempre de memorizar os 3 primeiros, né? Os 3 gerais, que é a isomeria de cadeia, isomeria de função e isomeria de posição. E na isomeria de função e de posição, associar a tautomeria e a metameria, tá? Então, dessa forma, fica bastante organizado, pelo menos para mim, certo? Então, essa foi a aulinha de isomeria plana, tá? Acho que vocês não terão mais problemas, mas fico à disposição. Se quiserem, pode deixar perguntinhas aqui no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, aquela baboseira toda. E até o próximo vídeo. Tchau!